aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa reunião de adoração online. Meu nome é Lucas Bonatti, eu sou pastor da PMB, a primeira metodista brasileira aqui em Downtown Miami. Semana passada nós tivemos a alegria de nos reunirmos no nosso santuário outra vez. A gente tinha planos de fazer um piquenique, mas choveu, teve uma tempestade de verão, e aí fomos para o nosso santuário. Foi muito bom rever os irmãos e as irmãs daqui de Miami. A gente está esperando que hoje à noite a gente tenha outros e outras que não puderam ir semana passada, porque a chuva foi muito forte mesmo, de verdade. Mas uma alegria muito grande, quero compartilhar com você, que talvez não esteja aqui com a gente em Miami, mas que nos acompanha, que foi muito legal. E quero também te avisar que hoje o culto vai ser um pouco diferente, vai ser um pouco mais direto e centralizado aqui, porque... Uma bagunça ali de brinquedo da Luna. Porque tá faltando tempo, né, para poder fazer tudo, né? Agora com 2 cultos para a igreja brasileira, 2 cultos para a igreja hispana, mais as outras responsabilidades que eu tenho, tá faltando tempo. Então, hoje, excepcionalmente, a gente não vai ter o cântico. Vou seguir direto aqui com a reflexão da palavra de Deus para a gente hoje, tá certo? Nós começamos na semana passada uma série de mensagens que eu estou intitulando Nisso Nós Cremos, que é baseada nesse livro, né, que é basicamente, são meditações sobre o credo apostólico, né? O que é o credo apostólico? Eu diria que o credo apostólico é o seguinte, sabe vitamina? Você pega um monte de fruta e outras coisas, grãos, e junta, e vê, e tem aquela bomba de nutrientes. O credo apostólico é isso, de certa maneira. E por outro lado, o credo apostólico é o resumo da essência da fé cristã. Então, se a gente juntar qualquer tradição cristã, qualquer denominação, se pegar a Igreja Católica Romana, Ortodoxa, tem uns coisas da Ortodoxa aí, mas tudo bem. Pegar Batista, Metodista, Assembleiano, Presbiteriano, Luterano, se pegar tudo isso e passar um jato de pressão de água, né, um lava-jato, né, que tira todas as roupas denominacionais, o que sobra é o credo, né? O credo apostólico é a essência da fé cristã, né? Então a gente está meditando sobre isso. Na semana passada nós meditamos sobre a primeira frase, que é: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Uma outra razão pela qual a gente está meditando nesse credo é porque eu acredito que, primeiro, Deus tocou no meu coração, e segundo, que eu acredito que em tempos de crise, que a gente está vivendo, a gente está vivendo um momento de crise moral, crise espiritual, né, crise econômica, e normalmente as pessoas ficam desesperadas e a gente vê uma falha moral, inclusive dentro da igreja. Na história da igreja tiveram ciclos de crises, de corrupção e tudo mais, e nesses momentos de crise, aqueles grupos que buscaram se manter fiéis a Deus foram os grupos que restauraram a vida da igreja, né? O grande exemplo para a gente hoje desse momento é a Reforma Protestante. Foi um período de uma grande crise moral e espiritual dentro da Igreja Católica, que culminou na resistência, né, por parte dos irmãos e as irmãs que queriam ser fiéis a Deus, e culminou na Reforma. Então eu acho que a gente está vivendo esse momento de novo,
né, com muita tristeza, que eu vi nessa semana, que eu li sobre um pastor. Quero nem citar a denominação, porque é uma denominação que eu respeito. Eu não posso dizer que a denominação está agindo dessa forma, mas é um pastor de uma denominação pentecostal grande no Brasil, se não a maior, que disse que estava orando pela morte de um comediante, Paulo Gustavo. Simplesmente porque o Paulo Gustavo não é um hétero. Então, a gente definitivamente, isso é só um exemplo muito dolorido, mas é um exemplo de que a gente está vivendo uma crise moral, espiritual, inclusive dentro da igreja. Então, eu acho que nesses momentos é importante a gente buscar em Deus, buscar a presença de Deus e buscar o que é fundamental para as nossas vidas, né? Quando a gente está em crise, a gente procura se apegar ao que é importante para a gente. E se Deus é importante para a gente, se Deus é fundamental na nossa vida, nós temos que buscar aquilo que é importante e fundamental para Deus. E por isso, de novo, eu digo que eu acho que o credo apostólico, lembrar dos valores dessa nossa fé que estão expressos no credo apostólico, vai nos ajudar a encontrarmos um foco no que é bom, perfeito e agradável para Deus, né? Então, nós queremos, como servos e servas de Deus, como filhos e filhas de Deus, queremos ser fiéis à sua palavra, fiéis a Ele. Então, acho que é importante a gente buscar esse foco, né? Então, antes de mais nada, eu quero ler com você em Hebreus, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, eu vou ler aqui apenas os 3 primeiros versículos, que diz assim: havendo Deus outrora antigamente, né, falado antes, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ou seja, aos pais judeus, né, aos nossos ancestrais, ou seja, Deus se manifestando, se revelando, falando com seu povo através dos profetas. Nesses últimos dias, Deus nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, à direita de Deus, nas alturas. Que tremendo, né? Já começa, a carta aos Hebreus começa já com uma descrição, né, que Deus se revela, já se revelou pela história através dos profetas, e agora se revela através do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, e pelo qual, e tem outras traduções que eu gosto mais, que aponta que com quem criou o universo, né? Demonstrando que Jesus estava já na formação de tudo que existe, né? Porque Jesus é Deus, né? Então, ele é o esplendor da glória e a exata expressão do ser divino que é Deus. É uma coisa muito linda. Então, a gente vai falar hoje disso. Na semana passada a gente falou sobre a primeira frase do credo, que é crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A gente pontuou que nessa frase a gente vê duas coisas. A gente vê a natureza de Deus. Deus é Pai, portanto é um Deus de relacionamento, é um Deus relacional, portanto é um Deus pessoal, um Deus santo e um Deus justo. E ele é Criador Todo-Poderoso porque, e aí a gente está falando sobre o que ele faz e pode fazer, que Deus participa efetivamente das nossas vidas, da nossa história, né?
E é interessante que, como aqui diz a palavra aos Hebreus, ele se revelou através dos profetas e agora através de Jesus. E hoje ele se revela para o mundo através de nós, através de você e através de mim, através da Igreja de Cristo, né? Não importa se em pequenos grupos, não importa se aqui pela internet, não importa se através de músicas, através do rádio ou reunidos num santuário. Deus continua se revelando para o mundo. Que privilégio nós temos que ele se revela hoje através de nós, né? Então hoje nós vamos falar rapidamente sobre a próxima parte do credo, que é quando diz que eu creio também em Jesus Cristo, seu único Filho, ou seja, Filho único de Jesus, de Deus, Pai, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. É muito interessante que, de novo, o credo começa falando quem é, só para depois falar o que faz, ou o que fez, ou o que aconteceu, no caso de Jesus, o que aconteceu com ele. Isso a gente só vai ver na outra semana. Então hoje, de novo, o credo começa dizendo quem é Jesus. Jesus é quem? Ele é o único Filho de Deus Pai, ele é o nosso Senhor, e ele foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem. É muito interessante essa linguagem e juntando a carta aos Hebreus, né, essa comunicação de que o Filho de Deus que estava com o Pai quando tudo se criou, ou seja, ele também tem esse poder criativo, fez parte de toda a criação, e nele, em Jesus Cristo encarnado como homem, 100% Deus, tudo se cumpriu nele, a lei e os profetas se cumpriram nele, o sacerdócio se cumpriu nele, o sistema de sacrifícios se cumpriu nele, ele é Cordeiro de Deus que morreu em sacrifício por nós, né? A justiça de Deus se cumpriu em Jesus Cristo, e é uma justiça que não é baseada em olho por olho e dente por dente, é uma justiça de misericórdia, porque nós, não sendo merecedores da graça de Deus, nem na graça de Jesus, ele vem e paga os nossos pecados, ele paga pela nossa dívida, né? E nos resgata, nos salva, nos transforma, nos oferece esse caminho de transformação, né? E isso é uma coisa tremenda, e é aqui Jesus como Senhor, porque ele era Deus, e sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, viveu como homem, 100% homem, para nos resgatar, para ser o nosso Deus, para nos... E hoje ele vive nessa majestade, como o texto de Hebreus disse, né? E acho também interessante que essa outra parte fala que ele foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem. Não sei se você já se perguntou sobre isso, eu já, né? Mas por que concebido pelo Espírito Santo, né? Diz que ele só nasceu da Virgem. Porque é preguiça, né? Acho que é preguiça de explicar ou de meditar e pensar por que Jesus teve que ser concebido pelo Espírito Santo e não por José. E a gente se esquece de coisas básicas, né, querido? Por quê? Adão, quando caiu, ele basicamente introduziu a condição de pecado para todo ser humano. Todos nós nascemos pecadores. Nós nascemos num estado natural que não consegue se comunicar com Deus. Nós só conseguimos nos comunicar com Deus através da sua própria graça, ou seja, Deus continua não só se revelando, mas tendo a iniciativa de se conectar conosco. Então, se Jesus nascesse como filho de José, ele nasceria debaixo dessa condenação, debaixo do domínio do pecado, como todo ser humano nasce. Então, era fundamental que ele fosse concebido diretamente por Deus, né? Para ele nascer sem pecado, né? Então, ele nasceu como diretamente de Deus e também com a
para manter a natureza de 100% Deus e 100% homem, tendo nascido da Virgem, tendo nascido de uma mulher. E por que isso é importante? Porque para que o sacrifício de Jesus fosse válido, ele precisava ser homem, como nós, né? Porque senão é tipo assim, não vale, né? Ah, ele é Deus, ele vai lá, ele não precisa nem se sacrificar. Se ele vai simplesmente apagar tudo como Deus, ele não precisava nem se sacrificar. Então, para o sacrifício de Jesus fazer sentido e ser válido, ele precisava ser homem, portanto, precisava ter nascido da Virgem, né? E para ele conseguir viver uma vida pura, nascer sem pecado, ele precisava ser concebido diretamente por Deus, não nascer de um homem. Ou seja, em resumo, essa segunda frase do credo apostólico, em resumo, ela está querendo dizer que Deus, que é o Criador de tudo, né, Todo-Poderoso, ele enviou o seu único Filho para viver uma vida que não faz jus à sua própria natureza como Filho de Deus. Porque era uma natureza de grandiosidade, uma natureza de divindade, uma natureza de alguém que estava na criação de tudo. E por que rebaixar, de certa maneira, Jesus a uma condição humana? Por causa da sua vida, por causa da minha vida. Para nos resgatar desse pecado, para quebrar a maldição de Adão, para ser o novo Adão, para ser aquele que nos reconecta com Deus, que nos religa com Deus, né? Que nos redime. Então, eu acho muito bonito isso, queridos, porque Deus não precisava fazer isso. Não ia alterar a vida dele, porque ele é Deus. Mas ele tem essa atitude de nos alcançar, de ter a iniciativa de nos alcançar. E eu vejo nisso, queridos, um convite. É um convite para que a nossa fé não fique em nós mesmos. Para que a nossa fé não se resuma a uma vida de obediência a mandamentos, que não se resuma a uma vida de piedade, de orações, de estudo da palavra, de jejum, mas que seja uma vida transformada, redimida por Deus, e que por conta disso se conecte com a missão de Deus, que é conectar-se com outras pessoas que ainda não experimentaram da redenção. E a gente pode fazer isso. Deus se rebaixou para nos servir e Ele nos convida que nós não simplesmente tenhamos essa experiência espiritual, mas a experiência prática da vivência do dia a dia, sabe? Jesus foi 100% homem, Ele viveu o dia a dia. Então, a nossa vida de fé, ela não é só espiritual, ela é material também, ela é mundana também, no sentido de que tem que fazer diferença no mundo. Seja ajudando as nossas famílias a conhecerem a Deus, ou os nossos vizinhos, ou atendendo a necessidade daquela pessoa sem recursos, né? São várias opções. Hoje, por exemplo, ontem, né, no sábado, eu e Madá participamos do Foot Washing, né, um evento que foi o terceiro, foi o 30º, né, o aniversário de 30 anos desse ministério da igreja em Downtown, servindo a comunidade de rua, né? Como estamos na pandemia, não teve o que eles normalmente fazem. Nós simplesmente abençoamos os moradores de rua com tênis novos, com meias novas e com comida, com almoço, né? Então, como? Então, eu quero terminar com essas perguntas. Primeiro, quem você é em Deus? Você ainda é uma pessoa, qual a natureza, qual a sua natureza?
que está te guiando? É aquela natureza pecaminosa, afastada de Deus? Ou é essa natureza redimida pelo Filho de Deus, Jesus Cristo? Né? Porque se for ainda a natureza pecaminosa, eu quero te fazer um convite para você orar a Deus, pedir ajuda ao Espírito Santo para que você experimente o arrependimento, né? E, consequentemente, experimente a justificação, a redenção. E basta ter fé, não precisa se ajoelhar, ou subir escadaria de joelho ou fazer sacrifícios de nenhum tipo. Basta que você tenha fé que quando você fecha os seus olhos e ora a Deus, Ele vai te ouvir. E Ele vai te perdoar, Ele vai te resgatar, Ele vai te transformar. E se você já vive uma vida debaixo da redenção de Cristo, eu acho que está na hora, se você ainda não fez, está na hora de você aceitar o convite de Deus para seguir a missão de Jesus Cristo, né? Abençoando outras pessoas, às vezes materialmente, às vezes espiritualmente, às vezes emocionalmente. Qual é o chamado que Deus tem para você? É a pergunta que eu quero que você medite essa semana, buscando saber como Deus quer te usar. Porque Ele, sendo Deus, não precisava se dar ao trabalho de nos resgatar, mas por amor Ele fez. Então a minha oração é que você experimente esse amor de Deus, que por amor, por causa do amor que Deus gerou em você, você venha a glorificar o nome de Deus, abençoando a vida do próximo, abençoando a vida do seu vizinho, da sua vizinha, abençoando a vida da sua família. Essa é a minha oração sincera, em nome de Jesus. Tenha um excelente domingo, tenha uma boa semana, que Deus te abençoe.